Eu tenho 25 anos e eu acredito que eu adquiri algumas experiências que seriam úteis para pessoas que estão na mesma faixa de idade ou que estão entre 18 e 25 anos. E todas elas são baseadas estritamente na minha experiência de vida. Número um, o seu maior erro é tentar ser aceito por pessoas que não estão nem aí. Durante grande parte da minha vida eu tentei agradar as pessoas ao meu redor. Não era nem altruísmo, era só agradar por agradar, para ser aceito por essas pessoas. Geralmente a gente faz isso e muitas pessoas fazem isso depois de adulto, né? Com os colegas de trabalho, com os amigos. Quando eles estão na rodinha dos amigos, eles falam o que as pessoas gostam de ouvir, o que as pessoas querem ouvir, e não o que ela realmente acredita. Ela não dá a opinião real dela, ela não tem senso crítico. Ela simplesmente fala algo que aquele grupinho aceita e vê como real, como verdadeiro, como o certo. Só que depois de um tempo eu aprendi que não faz sentido, não vale a pena agradar pessoas. Certas pessoas não merecem o teu lado bom, não merecem o teu lado leal e não merecem o teu melhor lado. E eu não digo nem de relacionamento amoroso, eu digo em relações sociais em geral, tanto amoroso quanto amigos, quanto colegas de trabalho, pessoas em geral. E quando a gente tá nessa fase, a gente fala coisas que a gente sabe que vai agradar as outras pessoas e que no fundo a gente sabe que a gente não tá falando a nossa verdade, a nossa opinião sincera. Número dois, a vida melhora quando tu para de esperar que ela melhore. Eu passei quase que minha vida toda esperando que o dia de amanhã chegasse e eu criava na minha cabeça que o dia de amanhã seria muito melhor do que o dia de hoje, porque, sei lá, por N motivos, eu tinha uma vida estressante, difícil, e eu criava na minha cabeça que futuramente seria melhor. Criava meio que cegamente essa visão de que no futuro seria melhor. Mas eu larguei de mão depois que eu me dei conta que só existe o agora. Não existe futuro. Eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Por mais que hoje, como sociedade, a gente faz agendamento, planeja coisas pro fim do ano, pro meio do ano, tem agenda e tudo mais, a gente só espera que aconteça. A gente não sabe, a gente não tem certeza se vai acontecer de fato aquilo que a gente fala que vai acontecer. O amanhã é uma ideia que a gente criou na nossa cabeça, para a gente conseguir se planejar, se organizar como sociedade. Então eu comecei a focar mais no meu dia. O que que eu posso fazer hoje? O que que eu tenho para fazer hoje? O que que eu posso fazer hoje? Enfim, hoje, agora. Porque a vida é agora, tá acontecendo agora. Três, as pessoas não querem ouvir a sua verdade. Não sei se você já percebeu, mas a maioria das vezes, quando a gente está conversando com alguém, essa pessoa fala mais dela do que sobre qualquer outra coisa. E eu não tô falando de uma pessoa específica, de um tipo de específico de pessoa. Tô falando das pessoas em geral. Por exemplo, você tá falando de faculdade. Só um exemplo. E aí ela começa a falar que ela se formou em tal lugar, ou que ela fez faculdade em não sei aonde, e que a experiência dela foi mais legal, ou que foi uma experiência memorável. Ela começa a falar só dela. E eu percebo que a maioria das pessoas faz isso. Elas sempre falam delas mesmas. É muito raro tu encontrar alguém que fala sobre o que tu tá falando. Eu não digo nem você falando de si mesmo, eu digo de assuntos em geral. Se você tá falando de filmes, e ela começa a falar que, é porque eu gosto de tal filme, e não sei o que é o melhor filme. Um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Ela tá falando da experiência dela. E as pessoas, em geral, fazem isso. Elas falam mais delas do que sobre qualquer outra coisa, em conversas. Porque o ser humano é assim, isso é humano, isso não é nem bom nem ruim. O ser humano é assim, ele gosta de falar dele mesmo, ele gosta de dar a opinião dele, ele gosta de expressar as, os pensamentos dele, as opiniões dele. Isso é normal, mas é uma lição que eu aprendi. Número 4, o mundo vai te cobrar muito mais do que te entregar. Já ouviu aquela frase, o mundo não te deve nada? Pois é, é um fato e que também não é nem ruim nem bom, é simplesmente um fato, simplesmente é. As pessoas não te devem nada nesse mundo. E, cara, ver isso como algo ruim é até certo ponto é de uma certa imaturidade. Porque geralmente as pessoas que não gostam disso, desse fato, elas revelam que elas não aceitam que a vida é assim. Elas começam a se colocar em um local de vítima. E, cara, quanto antes tu aceitar esse fato de que ninguém tá aqui pra te agradar, nossa, tua vida vai melhorar tanto. Porque tu vai abrir mão de certas coisas. Tu vai também agir como se tu não devesse nada pra ninguém, porque tu não deve satisfação pra ninguém. Tu não precisa se explicar pros teus amigos. Você não precisa ficar se explicando porque tu não deve nada a ninguém. E isso serve pra
muitas coisas. Muitas, muitas coisas. Eu posso usar de exemplo traições, por exemplo. Geralmente, quando um cara pega uma mulher, a mulher dele traindo, ele bate no cara. Sendo que quem devia algo pra ele, entre aspas, é a mulher dele. Ela que jurou lealdade a ele. O cara não deve nada a ele. Eles nem se conhecem. E o fato do mundo não te dever nada não é motivo pra você se tornar rancoroso e fechado. É uma daquelas coisas que a gente só aceita e segue com a vida. Número 5. O que você está evitando diz muito sobre você. Se você evita comer bem, dormir bem, se exercitar, ler livros para ter bagagem intelectual, estudar, tomar responsabilidades para si, tomar a frente das coisas da tua vida. E com responsabilidades eu digo, sei lá, morar sozinho, casar, estudar para fazer mais dinheiro, trabalhar duro. Evitar essas coisas diz muito sobre quem você é e sobre quem você está se tornando também. Isso também vale para coisas como evitar sair para bebedeira, balada, dormir tarde, comer besteira, evitar se exercitar, jogar a culpa nos outros, evitar conversas difíceis e importantes. E isso também diz muito sobre você e do que você está se tornando. Enfim, essas foram as lições que eu trouxe aqui. Eu aprendi muito mais coisas, só que essas são as melhores, na minha opinião. E mais úteis também. Foram as que me trouxeram maturidade. Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Se você tem algumas lições aí de vida, comenta aqui embaixo, que eu vou também querer ler. E é isso.